Abra sua Bíblia lá no Salmo 91. Todos acharam? Salmo 91? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhum chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Querido Deus, amado Pai que está no céu, graças te damos ao Deus por mais este momento. Por mais este momento de estarmos aqui na tua casa para louvar e bendizer, exaltar o teu nome. A ti, Senhor, seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E agora, num raio de 10 quilômetros, neutraliza toda ação satânica contra este local e contra todas aquelas famílias que estão nos assistindo através da live nessa noite, ó Pai. Dê a graça, dê a proteção do Senhor sobre cada vida, ó Pai. E que o inimigo jamais possa atingir cada vida aqui, cada família aqui representada, ó Pai. Fala conosco nessa noite, de uma forma poderosa, de uma forma excelente. Nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Uma das coisas que eu sempre falei que esse salmo, graças a Deus que as pessoas, né, tanto evangélico, católicos, outras denominações, eu sempre falo assim que dentro do seu lar, as pessoas que têm a sua Bíblia costumava ou costuma ou ainda tem esse costume de deixar o Salmo 91 aberto. Porque na realidade esse salmo, irmão, descreve aqui uma contínua proteção de Deus sobre o teu povo, com relação a tantos perigos terrenos, né, que estão presentes no nosso dia a dia. Os perigos continuam, irmão. Os ataques do inimigo continuam. E muitas vezes Moisés olhava lá para o Monte Horebe e falava assim, nossa, o que está acontecendo lá em cima? Ele disse, eu tenho certa curiosidade, eu vou subir lá. Então eu falo que os crentes de qualquer época, né, pode ser salvo ou mesmo aprender que nada pode afetar o Filho de Deus. Isso é muito importante. No momento que nós começamos a aprender tudo aquilo que Deus pode fazer para com as nossas vidas, é muito importante. E eu falo que só poderemos ser atingidos se Deus permitir ou se nós dermos brecha. Quando falou esconderijo do Altíssimo, muitas vezes nós começamos a dizer, onde que nós podemos realmente estar protegido verdadeiramente? E quando nós começarmos a observar que nós teremos a verdadeira proteção, quando nós cumprimos verdadeiramente aquilo que Deus deseja para com as nossas vidas em oração. Moisés subia lá no Monte Horebe. E muitas vezes, quando eu fui na Coreia, subia monte de oração. Mas nós não precisamos ir tão longe. Nós temos aqui o nosso Monte Moriá, onde muitas vidas têm sentido a presença de Deus.
E quantas pessoas hoje que não sentem a presença de Deus, porque nunca teve a oportunidade não digo essa palavra, mas não teve a curiosidade de um dia chegar lá, dobrar o seu joelho, né, e adorar ao Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Quando nós criarmos um hábito de oração, pode ter certeza que nós vamos estar sendo protegidos de uma forma excelente. Um lugar íntimo, que pode realmente destruir toda ação satânica contra as nossas vidas e desfrutar verdadeiramente da proteção de Deus. Deus está no meio daquelas pessoas que o buscam de uma forma excelente. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em João 4:24, que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso é bom, não? E a palavra do Senhor diz, né, no verso 3, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E eu falo uma coisa, irmãos, quantas vezes o inimigo está à caça das pessoas que estão totalmente descuidadas, que não está atento à voz do Espírito Santo de Deus. O inimigo está caçando hoje, de uma certa forma, aquelas pessoas que estão verdadeiramente desprotegidas. Essa aqui é a verdade, essa aqui é a realidade. É por isso que eu falo, um dia eu fui o caçador de pássaros. Eu andava 500 quilômetros, 600 quilômetros para caçar passarinho, irmãos. Aí eu comecei a observar como que Satanás faz. Da mesma forma como eu caçava, Satanás também caça as pessoas. Coloca o passarinho dentro da gaiola lá com um assalpão e chama um pássaro que atrai outras pessoas. E o diabo também faz isso. Ele começa a atrair as pessoas de qualquer jeito, de qualquer forma. De que forma que o inimigo hoje atrai as pessoas, principalmente jovens? Ele atrai para as baladas, para os barzinhos, ou para os lugares que de repente enche seus olhos e vai atrair. E quando menos percebe, ele já está engatilhado, né, no laço do passarinheiro. O diabo constantemente está espreitando essas pessoas, né? Mas a palavra do Senhor diz, em 1 Pedro 5,8, sede sóbrio, esteja atento, esteja vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, querendo tragar. E dizendo assim, rapaz, tenha sobriedade, fica esperto, porque o diabo, ele é sagaz. O diabo, ele é astuto. Ele é astuto demais. E nós não podemos realmente dar brecha nenhuma. E como eu era caçador, eu também tinha que ficar de olho, né, nos gavião. Da mesma forma que o inimigo fica de olho em você, ele fica lá, olhando assim, lá em cima, olhando para você. Se você descuidar, é fatal, irmãos. Eu sempre dou aquele exemplo lá, né? Que o gavião fica lá em cima e a galinha fala lá para os seus pintinhos assim, cocoricó. Aí os pintinhos falam, piripiu-piu, não tem problema não. Aí a galinha de novo, cocoricó. Ou vamos aumentar esse volume, cocoricó. E os pintinhos falam, piripiu-piu. Mas quando ele descuida, vem o gavião e pega. Irmãos, é assim. É assim que funciona muitas vezes. Sabe por quê? Porque o inimigo, por qualquer brecha, ele pega. E muitas vezes nós falamos assim, não, mas o inimigo não pode tocar na nossa vida. É verdade. É verdade.
A palavra do Senhor diz lá em 1 João 5,18: aquele que é nascido de Deus e não peca, o maligno não lhe toca. Você viu uma condição que Deus te deu, que Deus nos dá? Aquele que é nascido de Deus e não peca. Se você pecou, você já deu a abertura. E quando nós damos abertura, pode ter certeza que o diabo vai falar assim: esse aí é um prato preferido, vou pegar ele. E pega mesmo, irmãos. Não tem outro jeito, não tem outra forma. O diabo vem e pega. E lá no verso 4, ele fala assim: cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês escudo. Aqui retrata o que, irmãos? A proteção de Deus sobre a nossa vida. Cobrir-te-á com as suas penas. Eu falo que quem é que já foi no sítio aqui? Ou quem tem sítio aqui? Tem sítio aqui? Vocês já viram aquelas galinhas com os pintinhos? Já viram lá as galinhas com pintinho? Não tente passar perto, ela te ataca. E quando eu ia no sítio assim, via aquelas galinhas com aqueles pintinhos lá, eu tinha que dar uma volta tão grande. Falei, meu Deus do céu, olha a vontade de esganar aquela galinha, né? Mas é proteção, irmão. Proteção, proteção. E eu falo que essas galinhas enfrentam qualquer coisa, irmão. Até esse gavião. Eu vi um dia um gavião atacar uma galinha, e a galinha pulou no gavião e massacrou o gavião. Falou, glória a Deus. Assim também é as mães que protegem seus filhos. Quem é que protege? As mães protegem mais que os homens ou não? Vixe. As mães protegem mais? Tem um que falou que não, aí não, que é o pai, né? Mas eu falo que as mães protegem. As mães protegem mais os filhos do que os pais. É verdade, irmãos. Essa é uma realidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Que a galinha, ela é uma coisa interessante. Quando eu vi uma reportagem, quando teve lá um incêndio na mata, e tinha uma clareira assim, daí encontrou uma galinha morta, desse jeito. E quando foi lá, desvirou a galinha, estava cheio de pintinho lá embaixo, a galinha morta, cheio de pintinho. Ela protege, irmãos. Da mesma forma que Deus quer nos proteger. Essa que é a verdade. Tem aquelas pessoas que não querem proteção de Deus. Vocês sabiam disso? Que não quer a proteção de Deus? Se lá nós olharmos lá em Mateus 23, 37, ele vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, vocês que matam os profetas, quantas vezes eu quis ajuntar como uma galinha junto aos pintinhos, mas vocês não quiseram, vocês não quiseram. Tem pessoas que é assim, irmãos, Deus quer te dar proteção, mas vocês não querem. Não quer. Não, eu prefiro viver da forma como estou vivendo mesmo, está show de bola aqui comigo. Não, não, irmãos, não é dessa forma, não é dessa maneira. Nós temos que realmente viver de uma forma excelente. Nós temos que fazer como Davi. Lá no Salmo 17, 8, ele disse, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Davi sempre estava dizendo, me protege, Senhor, me protege. No Salmo 27, 5 diz, pois o dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Gente, a coisa mais importante da nossa vida é nós recebermos a proteção de Deus. Se nós não recebemos a proteção de Deus, quem é que vai nos proteger, irmãos? Quem é que vai nos proteger? É por isso que, como foi falado ontem, não vive na superficialidade.
mas viva na profundidade do Espírito Santo de Deus na sua vida. No momento que você começar a se aprofundar mais, pode ter certeza que algo novo, extraordinário vai acontecer na sua vida. Lá no verso 5 e 6, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Eu falo que quantas vezes nós passamos e vivemos neste mundo, a qual eles têm um propósito só: exterminar a humanidade. Porque eles já disseram que a humanidade está crescendo tanto, e não vai ter mais espaço para que o povo sobreviva nesse planeta terreno. E eles estão construindo, infelizmente, estão construindo aí os vírus que muitas vezes nós achamos que se propaga de uma hora para outra. Não, irmãos, todos esses vírus, essas bactérias são produzidas porque eles querem realmente destruir. E muitas vezes nós achamos que isso não é uma realidade. Isso é uma realidade, irmão. Nós estamos vivendo isso ultimamente. E se vocês não estão se apercebendo, as coisas estão tomando um rumo totalmente diferente. Até os medicamentos, irmãos. Até os medicamentos não são os médicos que estão passando para você, mas são aquelas pessoas que vendem. Aqui tem uma pessoa que disse: não, esse medicamento é para isso, 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 e os médicos vão atrás, é para isso, isso, aquilo. Os médicos hoje não sabem nem o que mais liberar para as pessoas. Você vai num médico hoje, o exame, a primeira coisa que ele faz é consultar no Google: que tipo de remédio eu dou? Ah, tem aquele que o fulano me indicou, é isso que tem que dar. Gente, nós estamos caminhando para um colapso populacional, essa que é a verdade. Vocês lembram que as pessoas tinham, quando chegava a 55, 60 anos, morria? Lembra disso ou não? Você não pode lembrar? Mas hoje o pessoal está chegando a 90, 100 anos e não morre. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Até os pernilongos criaram anticorpos. Antigamente a gente pegava aquele detefone, cavava. Hoje você pega o pernilongo, coloca o veneno na boca dele, não morre. É verdade, irmãos. As coisas estão evoluindo tanto, que eu fico escandalizado. Antigamente você pegava aquele estugão, matava todos os baratos. Hoje você tem que injetar venenos poderosos e não consegue matar aquele trem. Meu Deus do céu, não sei onde que aparece tanto aquele trem. Eu falo que isso aí é uma criação do capeta, não é possível. É verdade, irmão. Só o pastor que diga isso, né? Só o sangue de Jesus. E a palavra do Senhor disse: caia 1000, no verso 7, ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. Essa história aqui é uma história real, irmãos, que eu vou contar. Que eu já contei, mas é bom vocês saberem que Deus é aquele que nos protege. Na guerra do Vietnã, né? Quando o inimigo atingiu um elemento da corporação dos Estados Unidos, ele caiu tombado. E o amigo, sacudindo, disse: acorda, acorda. E ele estava sem sentido. E ele de repente voltou à respiração. Ele tirou do bolso o Novo Testamento e tinha um projétil cravado. E quando ele abriu esse Novo Testamento, estava apontado justamente nesse versículo: caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aleluia!
Deus é aquele que nos protege verdadeiramente. É por isso que na sala de muitas pessoas, constantemente está com a sua Bíblia aberta, nesse Salmo 21. Mas nós não podemos fazer desse Salmo 21 o talismã. 91, falei o quê? Ainda bem que vocês estão atentos. Porque eu estou vendo aqui, tem pessoas assim meio boiando assim, né? Graças a Deus que vocês estão acordados. Isso é muito importante, gente. Então eu falo que Deus é Deus poderoso. Olha aqui no verso 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Eu falo que a segurança do justo em relação aos desastres que rodeiam é tão grande que eles acabam sendo apenas espectadores. Pode ter certeza, irmãos, que nós observamos que muitas vezes acontece com as pessoas e não acontece com a gente. Alguém já sofreu um desastre aqui e você não sofreu nada? Já. Quem quer que falar que não foi atingido? Acho que Deus é aquele que nos protege de uma forma excelente, né? Aleluias. Por isso que fala lá no verso 9: pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. A palavra do Senhor é bem maravilhoso lá no Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente, na hora da nossa angústia, na hora das nossas tribulações. Gente, alguém já foi atribulado aí? Gente, eu fui. Atribulado num bom sentido. Eu fui visitar uma pessoa, né? Por sinal, a pessoa tinha o mesmo nome da minha esposa, Noeli. E eu estava entrando no portão, o portão estava aberto. De repente apareceu um Doberman, desse tamanho assim. Eu falei, de onde surgiu esse trem aí doido? Meu Deus. Eu parei e ele parou. Mas depois o bichinho enveredou em cima de mim, porque tinha filhotes. Falei, pronto, agora ferrou tudo. Ele veio e pulou, bateu assim com as patas no meu peito, eu caí de costa. E quando eu caí de costa, ele avançou. Graças a Deus que naquela época eu ainda era mais jovem. E lutava, né? Eu dei uma pesada nele. E a empregada assistindo. Falou, mas que camarada. Falei, vou ferrar aqui. Sorte que saiu a Noeli. Falou para a empregada, por que você não chamou o cachorro? Ah, eu não conheço o rapaz. Falei, mas... E precisa conhecer? Quer que o cachorro mate a pessoa? Falei, Jesus amado. Por isso que eu falo que Ele é o nosso refúgio. E foi Deus que segurou aquele Doberman. E eu vou falar uma coisa. Eu tenho pavor de cachorro. Eu tenho, quanto? 5 cachorros em casa. Né? Mas é tudo dela lá. Né? Quando eu vou na casa das pessoas, quando tem aqueles cachorros, eu já fico pensando, ó, segura esse bicho aqui. Não, mas ele não morde. Eu falei, não morde você. Né? Não morde você. Que cachorro, ele é traiçoeiro, irmão. Quando você entra na casa, ele não fez nada, cuidado quando você vai sair. É verdade, a coisa é complicada, irmãos. Coisa é complicada. Então, veja bem, nas lutas, nós vamos sentir segurança. Jó 11:18 diz, sentir-te-ás seguros, porque haverá esperança, olharás ao derredor e dormirás tranquilo. Gente, essa é uma realidade. Eu e a minha esposa, minha família, nós sempre gostávamos de fazer piquenique. Sempre. E nós chegamos numa fazenda, eu armei a barraca,
E tinha um colega meu, que também ia com a gente, ele estava colocando aqueles espetos, né? Eu falei, rapaz, não é assim não, hein? Se bater um vento, a coisa vai complicar. Não, o que ele falou mesmo? Não lembro. Hã? Ah, eu sou macaco velho. Sou macaco velho. Rapaz, o macaco pode ir para o espaço, hein? Porque quando você vai cravar, você tem que cravar elas diagonal. E eu fui cravando. Irmãos, você não sabe o que aconteceu. De noite deu uma tempestade. Uma tempestade. E o barraco do macaco velho sumiu tudo. Aí a família, tudo lá desprotegido. Tudo desprotegido. E correram tudo para a minha barraca. Daí a irmã dizia, e daí o macaco velho? Por que você não ouviu? Por que você não ouviu o pastor Taquene? Aí ele ficou quieto. Mas interessante, irmãos, é que eu estava dormindo tranquilo naquela tempestade. Estava dormindo tranquilo. Eu falo que quando nós descansamos no Altíssimo é coisa excelente. Até no Japão eu dormia tranquilo. Quando a nossa casa começou assim, a balançar, terremoto. A minha esposa já catou os filhos, correu tudo lá, falou assim, o sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei dormindo. Fiquei deitado, sério mesmo, fiquei dormindo. Não é que não dava para levantar assim, porque vocês levantaram. E eles correram para fora. Sabe o que eu imaginei? Que a pessoa, o nosso vizinho japonês, como não gostava de estrangeiro, falou assim, acho que eles estavam passando trator para derrubar. Gente, naquele ano de 95, a cidade de Kobe, a 100 quilômetros, foi quase totalmente dizimado. Muitas vidas morreram. A 100 quilômetros. E sentimos esse tremor a essa distância. Então eu falo uma coisa, irmãos. Quando nós estamos seguros, Deus é aquele que nos protege. Interessante que tinha uma igreja lá em Kobe que ficou em pé. Ficou em pé. Aí minha esposa dizia assim para aqueles japonesados, uai, cadê o Buda? Que não protegeu. E aí ela pegou, evangelizou uma japonesa e deu uma Bíblia japonesa. E ela orou por essa mulher, e essa mulher foi curada. E quando ela pegava aquela Bíblia em japonês, ela falava assim, você tem que divulgar isso para as outras pessoas. Eu falei assim, não, esse Deus é só meu. E eu não vou repartir esse Deus com ninguém, não. Eu falei assim, não, você tem que repartir. Eu falei, de jeito nenhum. Porque japonês, lá no Japão, tem milhares de deuses. Cada um tem o seu Deus. E ela falou assim, Jesus Cristo, só para mim. Só para mim. É por isso que eu falo, quando nós temos Jesus, é aquele que nos protege verdadeiramente as nossas vidas. Lá no verso 10 diz, nenhum mal te sucederá, praga nenhum chegará à tua tenda. O inimigo, né, o diabo, pode tentar contra as nossas vidas, irmãos, mas o Senhor é o nosso escudo. Você crê nisso, irmão? Aleluias, aleluias. É por isso que nós dissemos lá em 1 João 5,18, aquele que é nascido de Deus, o maligno não vai tocar em você. Uma vez que você pertence a Deus, irmãos, Satanás, ele tem que operar dentro do limite da soberania de Deus. E não pode ir além daquilo que Deus permite. Quando você está verdadeiramente protegido no Senhor, é isso que vai acontecer. Embora Satanás procura perseguir, tentar, provar, acusar os cristãos, Deus protege as nossas vidas todos os instantes da nossa vida. Você crê nisso, que Deus protege você? Você é protegido por Deus, irmãos?
Sabe por quê? Deus coloca limite. Fala assim, Satanás, até aqui você vai. Você não passa daqui. Porque se você passar, você está ferrado. Satanás, ele obedece. Então eu falo assim, que o inimigo não pode tocar nas nossas vidas. Olha lá, porque no verso 11 diz, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guarde em todos os caminhos. Gente, isso é uma coisa interessante. Está vendo essa menina aqui, ó? Minha neta, a Meg. E tinha outra irmãzinha, Kaori. Um dia nós saímos para fazer compra no mercado. E quando nós voltamos, as duas estavam na janela, no segundo andar, assim, ó, na janela. A minha esposa disse assim, não grita, não grita. Não grita. No segundo andar, as duas com as pernas para fora na janela. Falou, o sangue de Jesus tem poder. Falei, não estou acreditando numa coisa dessa. Daí, eu fiquei embaixo e ela subiu a escada. E catou essas duas para dentro. Eu não sei se deu, né? Deu, né? Ela foi protegida para os anjos, mas escapou da avó. Não escapou da avó. E é verdade, irmão. Mas, gente, se a gente tivesse demorado para chegar, essas duas iam cair em cima das estacas, que os japoneses colocam aquelas estacas, bambu, para segurar plantas. Ela ia ser espetada no bambu. Já pensou? Eu falo que a proteção de Deus, os anjos do Senhor é excelente, irmãos. Excelente. E muitas vezes, eu e a minha esposa, né, com esses dois casal, né, do macaco velho, nós fomos lá em Mato Grosso pescar. Lá no Rio Miranda. Nós pegamos lá uma carreta lá com o barco, né, atrelado no carro e vamos. Chegamos lá, meu Deus do céu. Aquelas pernilongo, mão de coisa, fala só sangue de Cristo. Aonde que nós viemos parar? E nós ficamos na barraca e as criançadas foram tudo brincar. Meus meninos foram brincar, tinha o quê? Acho que uns 6, 9 anos. 4 crianças. E estavam eles brincando, ia lá, acho que mais ou menos uns 200 metros lá para baixo, tinha uma árvore lá, caído, brincando lá, brincando. E tinha, aquele rio estava cheio, Depois de 4 dias que nós ficamos lá, nós descemos lá, as pernas começaram a tremer. Aquele rio desceu, baixou aquele nível da água, tinha mais de 5 metros de profundidade. E as crianças brincando naquele, pulavam na cabeceira e vinha boiando, o outro catava lá. Gente, eu falo que os anjos do Senhor, nós demos trabalho para anjos, irmãos. Meu Deus do céu, como que a gente dá trabalho para os anjos? Muitas vezes nós queremos ficar tranquilo, mas os anjos do Senhor estão constantemente trabalhando. Vocês pensam que quando vocês chegam aqui, vocês não dão trabalho para os anjos? Vocês dão trabalho para os anjos, irmãos. Não pense que você chegou aqui de graça, não. Porque tem muitas, no discipulado, falam assim, nossa, quando eu estava chegando aqui, eu levei uma fechada do carro, não sei o que, tal. Falei assim, é porque Deus está te protegendo. Deus está te protegendo. Alguém aqui já foi protegido pelos anjos do Senhor ou não? Hã? E é bom, irmão, que vocês esteja totalmente ligado, né? A palavra do Senhor diz lá no Salmo 34, 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. E é isso que acontece, irmãos.
E eu fico assim pensando que Deus cuida dos nossos filhos desde pequenininho. Eu tinha um filho que hoje não está mais com a gente, mas esse menino aí, ele chorava demais, demais. E eu tinha que andar com ele todos os dias, uns 10 quilômetros de carro para ir dormir. E a minha esposa levava ele no travesseiro assim, ó. E deixava ele, se acordasse, ninguém mais dormia. Um dia contratamos não, minha esposa contratou uma empregada. Gente do céu. E a minha esposa falou assim, sai com ele, dá uma voltinha aí na quadra, porque o menino era bem agitado mesmo. Bem agitado. Quando a minha esposa olha assim, no corredor, que nós morávamos numa casa assim, bem na edícula, lá no fundo, e lá na calçada, lá em cima assim, e tinha uma descida violenta, para chegar na BR de Londrina, lá no Jardim Shangri-La. Daqui a pouco a minha esposa dá uma olhada lá, o Frank em cima do carrinho segurando o portão. E ela correu, a empregada abandonou ele, gente, porque não aguentava meu menino. Abandonou o meu menino segurando no portão. E se ele solta, que estava no carrinho, ele ia desembestar lá na BR e fatalmente iria morrer. Eu falo que quando nós começarmos a orar pelos nossos filhos, pode ter certeza que Deus está protegendo verdadeiramente nossas vidas. Nós damos muito trabalho para os anjos, irmãos. Nós damos muito trabalho para Deus. Essa que é a verdade. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, como que nós damos trabalho? A gente fala assim, alguém aqui já foi protegido alguma vez ou não? Alguém já foi protegido ou não? Meu Deus do céu, a coisa é terrível, né? Igual o Anderson estava falando assim, tive um livramento. Não, Deus está te protegendo, meu filho. A coisa é complicada, Deus nos protege em todos os minutos. Olha só, em 2 Crônicas 16:9 diz, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus está observando você. Se você é de Deus, pode ter certeza que algo extraordinário está acontecendo na sua vida. E no verso 13, 14, 15, 16, né? Pisará o leão as suas áspides, calcarás os pés o leãozinho a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. É o próprio Deus, irmãos, que fala da bênção, que dá para aquelas pessoas que conhecem Ele e o amam, né? Portanto, é impossível acontecer qualquer mal, né, para aqueles que pertencem ao Senhor. E se você realmente pertence a Ele, pode ter certeza que você está seguro nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluias! Eu falo que as dificuldades são bênçãos numa forma oculta. As perdas vão te enriquecer. A doença é um remédio para você. E o desprezo muda para que você possa ser glorificado no Senhor. E a morte é a porta do céu para que você possa estar junto com Ele todos os dias. Gente, se eu chegasse e falar assim, alguém quer contar um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida?
Essa menina que está sentada aqui, né? O que aconteceu? Ela fala assim: eu vou firmar em Deus, porque Deus livrou essa menina de uma morte. É ou não é, Andrés? A coisa estava feia. Sabe por que deu o livramento para ela? Porque Deus tinha um propósito na vida dela. Deus tem um propósito na vida de cada um, irmãos. É verdade. Deus não deixou acontecer o pior para você, porque Ele tem algo muito, muito importante na tua vida. Quantas pessoas foram livres dos acidentes de trânsito? Quantas pessoas foram livres do acidente aqui? Vamos ver. Meu Deus, vocês dão trabalho para os anjos, hein? Meu Deus do céu, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque se não é Deus na nossa vida, irmão, as coisas é complicado. As coisas é complicado. Lá em Êxodo 33, 22, disse: quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda de penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Já pensou que coisa bonita? Vou deixar você lá em cima. E vou deixar, enquanto a tempestade não passar, eu vou estar te cobrindo. Eu vou te cobrir. Isso é importante, irmão. Isso é importante. É por isso que eu falo que esse salmo, irmãos, é um salmo de proteção para a minha e para a tua vida. Eu falo assim, até proteção, sabe de que forma, de que maneira? Até no leito, Ele te protege. Ele te protege. Amém? 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 Então você fecha os seus olhos.